Olá, gente. Paz do Senhor. Falar das eleições 2022, que são as eleições para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. A palavra de hoje é: um pastor, ele pode falar da política na igreja? Das eleições? Pode e deve falar. O pastor, ele pode falar da política sim na igreja e deve falar, é preciso falar e é preciso que fale. Agora, como? Nós sabemos que quem vai para a igreja vai atrás de buscar a Deus, buscar uma bênção de Deus. Porém, o pastor ele deve orientar, falando qual a importância das eleições, falando qual a função de um deputado estadual, federal, governador e presidente, senador. Falar das necessidades do país e da importância das eleições e do voto. Agora, o que o pastor não pode é influenciar os irmãos a votar no candidato que ele defende. Isso aí não. Mas ele vai mostrar a importância do voto e como tomar as decisões do voto. Aí sim. Sobre os candidatos, jamais pegar um candidato e levar para a igreja para apresentar. Não, isso aí não. Mas se chegar um candidato na igreja, deve ser bem tratado. Não importa de que partido ele é, ele tem que ser bem recebido. Porque ele é um candidato a um cargo que se tornará autoridade. E nós temos que respeitar. Se ele chegou na igreja, seja bem-vindo, fique à vontade em nosso meio. Precisa dar oportunidade a ele? Não, não. Ele vai ficar sentado a ouvir a mensagem de salvação de Jesus, a palavra da Bíblia, e agradecer pela presença dele e pronto. É isso. Não precisa dar oportunidade, porque ele vai falar o quê? Ele é candidato. A igreja não é lugar de falar, de apresentar um candidato, é lugar de apresentar a Deus, Deus como nosso Salvador. Se a pessoa quer ouvir do candidato, ele vai em um comício. Ele vai nas redes sociais do candidato, vai ouvir os vídeos, vai procurar no comitê as propostas que ele tem, né, as ideias, as ideologias dele. A igreja, quando a pessoa vai numa igreja, ele vai para buscar a Deus, ele vai porque ele é necessitado, ele quer adorar a Deus. Agora, enquanto falar da política é preciso, porque a política vai reger os deputados, as leis do nosso país. Os governador, o presidente, é aqueles que vão estar à frente da administração do nosso país. Então, um pastor, um padre, ele precisa sim orientar para que as pessoas não venham votar em candidatos que estão defendendo o tráfico de droga, em candidatos que estejam defendendo o aborto, que não venham votar em candidatos que estão defendendo o homossexualismo. Não tenho nada contra o homossexualismo. Só sou contra que venha pessoas estar influenciando crianças, influenciando as pessoas a isso. Tá? Então nós temos que estar atentos, orientar sim as pessoas. Agora, o que não pode é um líder religioso evangélico influenciar as pessoas a votar no seu candidato. Por exemplo, eu tenho o meu candidato. E aí eu vou influenciar os irmãos dentro da igreja a votar no meu candidato. Isso aí não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Quem está à frente, ele tem que mostrar às pessoas a necessidade do voto, a precisão, que o voto é individual, cada qual tem que fazer a sua escolha. Irmão, o mesmo voto que um rico tem, o pobre tem. Não deixa ninguém influenciar seu voto, você tem a sua escolha. Essa é uma escolha sua. Hoje de política você está dentro de casa, você está conversando, você está assistindo a televisão, você está vendo nas redes sociais. Então não precisa ninguém influenciar. Porque é normal no Brasil o rico influenciar o pobre em quem deve votar. Não é porque a pessoa é pobre que ele tem que ser influenciado. Não. Ele vota em quem ele quiser. Você vota em quem você quiser. Agora não vota em candidatos. Por exemplo, tem um candidato a senador que ele falou o seguinte, que o tráfico de droga é muito importante. Porque emprega muitos jovens.
Aí, meu irmão, como que eu vou votar em um candidato desse? Ou ver alguém, eu vou, lógico, ó, pelo amor de Deus, esse não serve para o nosso país. O que o tráfico de droga fez foi botar muito jovem na cadeia ou no cemitério. E ele defendendo o tráfico de droga, ele disse que é muito importante. Nós temos que defender e votar em candidatos que pensam igual nós, que temos as mesmas ideologias, as mesmas tensão, que vai discutir sobre a forma de desenvolvimento do trabalho, de forma de desenvolvimento do país. Não em candidato que está por aí dizendo que tem que ter aborto, aprovando aborto, aprovar leis que venham prejudicar a família, prejudicar a nação. Não. Como, por exemplo, eu tenho amigos nas redes sociais e ele postou uma coisa que eu fiquei horrorizado. Ele postou ele defendendo um candidato. E o candidato dele, ele botou o tema lá que é ladrão. Aí ele falou assim, ó, na época do ladrão, o bujão era R$ 36. Mas agora, com o honesto, é 105. Eu falei, e qual é o seu candidato? Ele, o ladrão. Eu falei, meu irmão, pensa bem, ele tá falando que o candidato dele é ladrão. Eu falei, meu Deus do céu. Então não tem esse tipo de coisa, irmãos. Sabe, a gente não precisa nem entrar em discussão. Porque já tá aí. Então, não entre em discussão com ninguém. Não vai entrar em contenda, em briga. Seu patrão tá lá, deixa ele. Não precisa brigar com ninguém, tá? É buscar o conhecimento. Busca informação. Candidato que disse que andava o mundo inteiro mentindo, falando mal do Brasil, dizendo que tinha 20 e tantos milhões de crianças passando fome na rua. Isso não é uma pessoa boa para representar o nosso país. Então, tem coisas que nós devemos analisar e não nos deixar ser influenciado. Ah, é fake news. Que fake news não? Tem coisas que eu estou vendo. Então, eu pensei que era fake news do candidato a senador dizer que o tráfico de droga abre porta de emprego para o jovem. Eu fiquei até assim, mas eu vi um repórter conhecido no Brasil falando a matéria, eu falei, é verdade esse negócio. Então, irmãos, a gente tem coisas que a gente nem acredita que é verdade. Temos que ter cuidado. E que a todos a paz do Senhor, que os líderes evangélicos, pastores, a Igreja Católica, os padres, venham orientar os fiéis. Não influenciar em quem votar. Venha orientar a importância do voto, em como votar. Para que não venhamos sofrer, irmãos, as condenação, não venhamos sofrer no futuro com leis que venham prejudicar as pessoas de bem que trabalham, tá? A todos a paz do Senhor, que Deus abençoe vocês grandemente. Valorize o seu voto.